Trump está agora reunido com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Vamos ouvir com a tradução do Bruno Oliveira. Isso é uma dificuldade política, né? Não, você está indo muito bem. Nós vamos discutir uma série de tópicos, obviamente. Nós vamos discutir o que está acontecendo com relação à Ucrânia e à Rússia. E neste momento nós temos pessoas falando na Rússia, nós temos representantes lá no país. E estamos tendo discussões bastante sérias, como vocês sabem. A Ucrânia está de acordo com um cessar-fogo completo e nós esperamos que a Rússia esteja de acordo também. Milhares de pessoas já morreram, jovens, principalmente jovens. Nós falamos sobre isso. Milhares de jovens foram e são mortos todas as semanas e nós queremos que isso pare. Esses jovens não são americanos e não são da Holanda também. Eles são jovens russos e jovens ucranianos, mas são seres humanos. E eu acho que todos têm a mesma opinião que nós. Nós queremos que isso pare e também causa um grande ônus para os Estados Unidos e para outros países. E isso é algo que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. E eu fico muito decepcionado de ver que isso de fato ocorreu. Mas aconteceu e precisamos interromper essa tragédia. E o Mark já fez alguns trabalhos muito interessantes. Nós estamos trabalhando juntos e ele iniciou uma série de iniciativas interessantes. Vamos falar também sobre comércio e uma série de outros tópicos, e eu acho que nós teremos um dia muito produtivo, almoçaremos após e veremos vocês depois. Mark, gostaria de dizer algo? Primeiro de tudo, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado novamente por me receber na Casa Branca e também obrigado por dedicar um tempo da sua agenda também na Flórida, algumas semanas depois da sua eleição. Conversamos por telefone na semana passada e acredito que, basicamente, o senhor deixou claro que, na Europa, quando você pensa no agregado, o gasto está muito alto. Quando pensamos em o que aconteceu nas últimas semanas em relação ao contexto político, né? Os europeus estão comprometidos com um pacote de 800 bilhões de gastos com a defesa, talvez até meio trilhão em gastos com a defesa. Então, todos estão se comprometendo com um gasto com defesa muito maior. Isso ainda não está concreto, mas eu gostaria de conversar com o senhor nesse sentido para garantir que tenhamos a OTAN alinhada e, claro, o país, os Estados Unidos, sob a sua liderança. E também falamos sobre a questão de defesa, porque nós precisamos produzir mais armamentos. Não estamos produzindo o bastante, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Estamos para trás comparado com os russos e os chineses, e o senhor tem uma grande base de defesa. Vocês gastam 4 vezes mais em defesa por ano do que a Europa. Isso é ótimo, porque vocês têm uma indústria muito sólida, mas precisamos acelerar o processo e a produção e acabar com a burocracia. Então, adoraria trabalhar com o senhor nesse sentido. E, finalmente, a Ucrânia. Como o senhor disse, jovens estão morrendo nessa guerra, as cidades estão sendo destruídas, e o fato de o senhor ter iniciado esse diálogo em direção a uma solução é realmente notável. E eu realmente quero commendá-lo por isso. Bom, eu moro em Riga, lá na Holanda. Gostaria de receber o senhor lá no verão e garantir que nós possamos ter uma iniciativa de sucesso para projetar o poder americano no cenário global. Como o Mark disse, a primeira vez que eu visitei a OTAN, eu percebi que poucos países estavam pagando. E os que pagavam não pagavam a sua parte justa. Só 7 países estavam pagando o que deveriam pagar, não é? Pois é. Então, pouquíssimos países estavam pagando a sua parte e, mesmo nesse pagamento, o pagamento era estabelecido em 2% do PIB em investimento em defesa, o que é pouco. Eu me lembro que a Polônia estava pagando um pouco mais do que eles deveriam fazer, o que eu fiquei impressionado em descobrir. Na verdade, os poloneses são fantásticos, mas a maioria dos países não pagavam ou pagavam muito pouco. E eu não achei adequado, mas eu disse, bom, isso vai ser abordado na reunião,
Na primeira reunião eu posso pegar leve, mas na segunda reunião começamos a discutir de fato e eu consegui levantar centenas de bilhões de dólares. Como eu disse que não estaríamos envolvidos com a OTAN se eles não pagassem. E o dinheiro começou a fluir e a OTAN se tornou muito mais forte por conta das minhas ações, trabalhando em conjunto com muitas pessoas, incluindo o Mark. A OTAN não teria pago para outro presidente. Eu não acho que outro presidente nem sabia que eles não estavam recebendo. A primeira pergunta que eu fiz foi se todos os países pagavam. E, literalmente, eles me disseram que eles simplesmente não estavam pagando. E eu disse, não, eu não irei protegê-los se vocês não pagarem. Se vocês estiverem inadimplentes, se o dinheiro não for pago, por que nós defenderíamos a OTAN? E assim que eu disse isso, eu tive uma reação na imprensa, porque ninguém achou uma coisa gentil a se dizer, mas o dinheiro começou a entrar nos bilhões. Centenas de bilhões de dólares fluíram para a OTAN e a OTAN se tornou mais forte. E o senhor se lembra disso? Seu predecessor, que eu achava que era um excelente profissional, sim, ele manda inclusive os seus cumprimentos. Stoltenberg, secretário-geral, fez um trabalho excelente, ele estava de acordo, e quando Trump chegou, o dinheiro começou a fluir como nós nunca vimos antes. Centenas de bilhões de dólares, provavelmente quase 600 bilhões de dólares que foram direcionados para a OTAN. Então a OTAN se tornou mais resiliente, forte. Agora precisamos usar esses recursos de forma sábia, e precisamos acabar com essa guerra para voltar a uma vida normal. Estamos próximos, ouvimos que a situação está melhor na Rússia, mas não quer dizer nada até que nós ouçamos de fato qual é o desfecho, mas eles estão tendo conversas sérias no momento com o presidente Putin e com outras autoridades e esperamos que todos cheguem a essa conclusão e acabem com essa guerra, que é um pesadelo. Eu recebo imagens todas as semanas, imagens do campo de batalha, que eu quase evito ver, porque é terrível. Jovens estirados, sem braços, sem pernas, mortos no campo de batalha, é a coisa mais terrível que alguém pode ver. Então isso precisa parar. São jovens que têm famílias, mães, pais, filhos. E de fato, essa tragédia precisa acabar. Então, esperamos que estejamos em uma boa posição no dia de hoje para ter uma ideia clara, para ter uma sensibilidade maior. Já sabemos a nossa situação com a Ucrânia, estamos recebendo sinais positivos do lado dos russos em relação ao nosso posicionamento com eles e esperamos que eles façam a coisa certa. Estamos falando da humanidade aqui, não estamos falando de dinheiro, mas considerando o fator monetário, centenas de bilhões de dólares estão sendo gastos e desperdiçados de forma tão desnecessária. Isso nunca deveria ter acontecido. Então é uma honra em receber o senhor aqui. Eu fiquei muito contente quando soube que Mark seria o secretário, porque Stoltenberg já era um profissional excelente e o Mark com certeza fará um trabalho excelente. Eu fiquei muito a favor da sua nomeação. Eles tinham outro nome que eu não estava nem um pouco inclinado a aceitar. Vocês sabem de quem eu estou falando. Eu disse que Mark era a pessoa certa para o trabalho. E ele foi um excelente primeiro-ministro na Holanda, fez um trabalho fantástico e é isso que ele está fazendo agora na OTAN. Muito obrigado a todos pela presença, estamos honrados em ter vocês conosco e temos até o pessoal do setor energético aqui. Temos também o governador, temos o Chris, o senhor conhece o Chris, o homem mais talentoso do mundo da energia, de acordo com o governador. Não sei se ele está certo, mas, general, o senhor tem sido fantástico. Muito obrigado pela sua presença. Temos profissionais excelentes que não estarão tão envolvidos nessa discussão, mas que estão participando de toda forma. É como se fosse um show aqui, não é? Agora se tornou uma espécie de um espetáculo. Mas eu acho que ótimos desfechos sairão daqui. Se alguém tiver perguntas... Que acordo o senhor espera? Gostaríamos de ver um cessar-fogo com a Rússia. Nós estamos trabalhando e discutindo com a Ucrânia. Falamos sobre a questão dos territórios que estão ou estariam em jogo. Exige uma usina envolvida, uma usina energética. Então há uma conversa de quem ficaria com essa usina, quem não ficaria. Não é um processo fácil, mas a primeira fase do processo é o cessar-fogo. Muitos tópicos foram discutidos, inclusive nós falamos sobre os territórios, porque não queremos perder tempo com o cessar-fogo. Isso precisa ter um avanço, precisa ter um significado. Então, eles falaram sobre a questão da OTAN, eles querem estar na OTAN, todo mundo sabe qual é a resposta, eles já sabem a resposta disso nos últimos 40
40 anos, mas muitos dos detalhes de um acordo final, eles já foram discutidos. Agora nós veremos se a Rússia está de acordo, se não, vai ser um momento muito decepcionante para o mundo. Putin diz que está aberto, mas que ainda tem algumas preocupações. Ele sugeriu conversar com o senhor pessoalmente. O senhor tem planos para isso? Sim, ele mencionou isso hoje e creio que é bem promissor, porque nunca sabemos, de fato, o que vai acontecer. Mas eu acho que, enfim, outras declarações foram feitas que não estão relacionadas, mas ele deu uma declaração bastante promissora, que ainda assim era incompleta. Mas eu adoraria me reunir com o Putin e conversar a respeito, mas precisa ser rápido. Pessoas estão morrendo todos os dias. Estamos aqui sentados, nesse período de tempo, provavelmente 2 pessoas já morrerão só nessa janela de tempo. Milhares de pessoas morrem toda semana. Então, de fato, nós não temos tempo. Temos que acelerar o processo. Não deve ser muito complicado. Senhor presidente, um representante do Canadá, do Ministério das Finanças, fará uma reunião com membros do seu gabinete no dia de hoje. Alguma chance que o senhor possa banir as tarifas? E principalmente aquelas que estão planejadas para abril? Não. Nós fomos roubados por ano e isso acabou. Eu não vou mudar nada. Nem no alumínio, nem no aço, nem no setor automotivo. Nós fomos ludibriados como país durante muitos anos. Nós estamos sujeitos a custos que nós não deveríamos estar arcando. No caso do Canadá, nós estamos gastando 200 bilhões por ano para subsidiar o país. Eu adoro o Canadá, adoro o povo canadense. Eu tenho muitos amigos que moram no Canadá. Wayne Gretzky. Wayne Gretzky é fantástico. Ele é uma pessoa excelente. Mas eu conheço muitas pessoas desse país que são ótimos amigos meus. Porém, os Estados Unidos não podem subsidiar um país por 200 bilhões de dólares por ano. Não precisamos dos seus carros, não precisamos da sua energia, não precisamos da sua madeira, não precisamos de nada. Nós fazemos essa relação comercial porque queremos ajudar, mas chega um ponto onde não é mais viável. Você precisa administrar o seu próprio país. E, de fato, o Canadá atua como um Estado. Nós não precisamos de nada que eles têm. Eles poderiam integrar o país como um Estado incrível. Pensando no mapa, eles desenharam uma linha artificial entre os nossos territórios, entre o Canadá e os Estados Unidos. É uma linha artificial. Alguém traçou essa linha há muito tempo atrás, décadas e décadas atrás. Não faz nenhum sentido. Ele funciona perfeitamente como um grande Estado. Pode manter o hino. Eu adoro o hino canadense. Mantenham, mas atuem como um dos nossos grandes estados, talvez o nosso melhor estado. Mas por que nós deveríamos subsidiar outro país em 200 bilhões? São 200 bilhões por ano. E, de novo, nós não precisamos da matéria-prima deles, não precisamos da energia deles. Temos mais do que eles têm. Não precisamos dos carros, eu prefiro muito mais os carros americanos. E não tem nada. Claro que há uma pequena disrupção se essa relação for rompida, mas por pouco tempo. Eles precisam da gente, não o contrário. E sinto muito, é necessário. Senhor presidente, o senhor deixou muito claro que a OTAN precisa se apresentar e contribuir, por mais que mais grandes progressos já tenham sido feitos. Como o senhor visualiza esse novo transatlântico? Bom, a OTAN já está atuando. Este homem sabe exatamente o que fazer. O secretário está fazendo seu trabalho. E o nosso objetivo é o mesmo. Queremos que a guerra acabe. E ele sabe como fazer um bom trabalho. Mark, com certeza. Por isso que ele merece ser o secretário. Eles tinham outros candidatos e eu já digo para vocês, eles não fariam um trabalho bom. Fazemos parte da família agora. Com certeza. Com certeza. Está integrando a família agora. Senhor, como que essa nova cooperação transatlântica, como o senhor imagina ela? Bom, nós estamos do outro lado do oceano e temos essa ligação. E nós estamos pendurados com 350 bilhões por conta do Biden e eles por 100 bilhões. É uma grande diferença e é injusto. Precisamos equalizar. Eles devem equalizar. Isso nunca deveria ter acontecido.
Biden simplesmente deu esse dinheiro. Agora nós temos um acordo com a Ucrânia em relação a alguns materiais, e isso com certeza vai contribuir. E precisamos retribuir, precisamos reaver parte desse investimento. Mas não fazemos só por isso. Eu só estou fazendo isso para acabar com a guerra. De fato, eu quero salvar essas vidas e, ao mesmo tempo, nós fomos tratados de forma muito injusta, como sempre somos, por todos os países, principalmente pelos países europeus. E isso não deveria acontecer. Eles estão muito mais afetados do que nós, porque nós temos sim um oceano que nos separa, mas, não sei, eu acho que boas coisas podem acontecer. Eu acho que o quadro é promissor. Eu estava conversando com o Mark, ele foi muito gentil, ele disse que se eu não me envolvesse, simplesmente nada aconteceria. Isso teria continuado por muito tempo. Sim, então, com certeza, nós destravamos o processo, e eu espero que faça uma diferença. Obrigada, senhora presidente. Na fronteira, você tem a ICE reportando os números durante o governo Biden, em termos da captura de supostos ilegais. Sim, os números. Eu adorei essa pergunta. Você está com quem? Muito obrigado. Perfeito. O senhor sabe quantos desses ilegais são criminosos de fato? Não, o Biden adulterou os números são totalmente falsos. E ele passou números adulterados. Eu sabia que os números eram falsos, todos sabiam, mas agora eles foram, de fato, divulgados. E é terrível o que esse governo fez. Foi realmente um show de horrores para o país. Bom, eu não sei, eles divulgaram números adulterados, números falsos, e eu não tenho certeza. Eu não sei exatamente. Nós queremos esclarecer. Muitas figuras insalubres acabaram entrando no nosso país. E Tom Homan, que é um grande colega, está trabalhando duro nesse processo da captura. Existem membros de gangue, existem líderes de gangue, traficantes. Esse é um problema que a Holanda não tem. A Holanda nunca teve esse problema. Se você quiser, então, inclusive, a gente pode entregar esses malfeitores para vocês. Não, nós passamos. Enfim, o que ele fez com esse país, ele deixou 21 milhão de pessoas entrar por essa fronteira aberta, muitos deles criminosos, marginais, pessoas de asilos, né? Pessoas que realmente têm problemas mentais e eles vieram não só da América do Sul, mas como do mundo todo, tanto da América do Sul como de outros países do mundo. E é, de fato, muito triste. Por que alguém deixaria isso acontecer? As pesquisas democratas mostram 54% de não favorabilidade para os republicanos. O que o senhor acha disso? Eu ganhei todos os estados, ganhei o voto popular, como vocês sabem, e se vocês pensarem nos condados e nos distritos, nós tínhamos 2.200 e eles tinham 500. Então, aí está a diferença. Por isso que o mapa está todo vermelho. Nós continuamos a assistir Donald Trump ao lado do secretário-geral da OTAN,